A paz seja com todos. Nós aqui queremos fazer a apresentação da Bíblia das Descobertas para adolescentes. A linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Bíblia esta feita, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia voltada para os adolescentes, que nós recomendamos aí aos pais, que comprem para os seus filhos uma excelente Bíblia. Aqui nós temos a pré-capa para presente, no caso, se quiser presentear o dia, o para e a data. Encadernação padrão de Bíblias, é uma Bíblia de estudo, certo? Voltada aí para o público adolescente. Temos o índice de Bíblias, temos a questão dos auxílios, os auxílios que vêm no final e no começo da Bíblia. No começo da Bíblia tem o Vamos Descobrir, falando de algumas coisas peculiares a respeito da Bíblia. Fala sobre como encontrar uma referência bíblica, a visão geral da Bíblia e o conteúdo da Bíblia. E os auxílios no final, vem o vocabulário, a leitura cronológica da Bíblia, um guia para os principais acontecimentos, palavra de orientação e consolo, e o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. Aqui tem um índice de mapas, com as respectivas páginas onde você pode encontrar o mapa. E esse é o Vamos Descobrir. Vamos descobrir o que você vai encontrar nesta Bíblia das Descobertas para adolescentes. Você vai ter o texto bíblico, o texto bíblico é o da NTLH, como nós já falamos, a nova tradução na linguagem de hoje. Vai ter a questão das descobertas, são tópicos de pesquisa, de interesse, por exemplo, aqui plantas e animais, essas notas vão ajudar a capturar a experiência da vida cotidiana nos tempos bíblicos, costumes, plantas, animais, vida familiar e muito mais, certo? O objetivo é justamente descobrir a Bíblia, daí o porquê do nome. Vai ter a parte escavando a verdade. Essas notas vão ajudar você a escavar o rico tesouro a ser encontrado na Palavra de Deus. Elas explicarão o contexto histórico de famílias e de certos acontecimentos bíblicos. Você aprenderá sobre o significado de determinados versículos e de algumas passagens. Também descobrirá como as pessoas viviam nos tempos bíblicos e conhecerá as mais recentes descobertas arqueológicas nas regiões mencionadas na Palavra de Deus. Tem a parte aí, grandes exploradores. Nessa parte você vai encontrar alguns dos personagens centrais da Bíblia e vai conhecer um pouco mais da vida deles, da família, de como Deus os usou para colocar em prática os seus planos. Aí vai ter o tesouro bíblico, que é uma outra parte, Aqui é uma ferramenta que muitos ignoram. É o estudo a partir de que outras pessoas aprenderam com determinada experiência. Esses estudos ajudarão você a conhecer as lições aprendidas por personagens bíblicos por meio de experiências marcantes. Aí vai ter o fim do mistério. O fim do mistério são respostas para 100 perguntas frequentes sobre a Bíblia. Esses são os recursos. Aí vai ter decifrando palavras. Decifrando palavras é a sua bússola para encontrar o significado de nomes e termos de difícil compreensão da Bíblia.
você verá que a palavra em questão também está destacada no texto bíblico, e procure a palavra, a sua referência bíblica e a definição na própria página. Temos aí os mapas detalhados, trarão os lugares mencionados na Bíblia e permitirão conhecer onde as histórias bíblicas realmente aconteceram. Vai ter aí a questão dos vocabulários, uma ótima ferramenta de estudo para ajudá-lo a navegar através de palavras e termos difíceis, certo? Aí ele explica aqui como encontrar uma referência bíblica, né? Tem aqui a visão geral da Bíblia, uma estante de livros, e cada livro desse é respectivamente um livro da Bíblia, certo? Então é próprio mesmo para adolescentes. Aí vem o conteúdo da Bíblia, falando do Antigo Testamento, o Pentateuco, e uma descrição de cada livro da Bíblia, divididos aí, livros históricos, livros de sabedoria e poesia, livros proféticos, certo? Então o conteúdo é bom, em virtude que é para adolescentes, né? Os adolescentes aí, vamos dizer assim, se familiarizarem ainda mais com as escrituras. Aí tem a questão do Antigo Testamento, aí tem o livro de Gênesis, né? Aí aqui são aqueles tópicos que nós explicamos, grandes exploradores, vai vir junto com o texto, decifrando palavras, né? Escavando a verdade, descobertas, certo? Foi o que nós acabamos de explicar. Então a Bíblia com a letra, visto que é para adolescentes, boa, muito boa. O espaçamento entre as linhas é muito bom, certo? Muito bom mesmo, para a questão da leitura, facilita. Tem as referências cruzadas, certo? Tem referências cruzadas, e o material é excelente, certo? Você tem filho adolescente, provavelmente aí de 11 anos até os 15 anos, eu creio que é uma boa pedida aqui, a Bíblia das Descobertas, da editora Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. E aqui no final são os estudos complementares, os vocabulários, né, algumas referências bíblicas, né, um plano de leitura cronológica da Bíblia, certo? Leitura cronológica da Bíblia, certo? Então essa é a Bíblia de Descobertas. Encarnação considerei muito boa, certo? Aqui é em relevo, ou seja, essas figuras elas não vão sair com o tempo, porque elas não são pintadas, certo? Então elas não vão sair com o tempo, tá bom? Então essa é a minha dica aí para os pais, que às vezes a gente procura na internet e não encontra indicação também de livros para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, e essa é uma boa pedida. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.